Cumprimento os irmãos da internet, com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa noite, mais uma vez, com essa missão de trazer a palavra. Confesso que eu não estou menos nervosa. Mas os irmãos podem se assentar. Eu vou ler um texto que fica em Hebreus 3, do 1 ao 4. Diz assim: sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Porquanto toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Amém? Nesse capítulo, o povo hebreu estava sendo tentado a abandonar a sua fé em Cristo e voltar às tradições do judaísmo por conta das perseguições que eles seguiam, que eles sofriam. E esse argumento que foi utilizado sobre dar a honra a um construtor e a honra ao Criador foi por conta de Moisés. Moisés, ele teve uma grande importância, mas como um servo fiel na casa de Deus. Já Jesus, ele merecia toda a glória porque ele era o filho do Deus que é criador de todas as coisas. E o porquê dessa comparação? No Antigo Testamento, quando Deus escolheu Moisés para levar o povo do Egito até a Terra Prometida, Deus deu uma missão para Moisés de construir o tabernáculo. E lá ele deu as instruções, que era para os materiais que era para utilizar, os compartimentos que ia ter. E lá ia ter o Santo dos Santos, onde ficava a arca, que era simbolizada a presença de Deus. Moisés conseguiu construir, demorou, foi difícil, demorou muito tempo, mas com a instrução de Deus, ele fez. Já no Novo Testamento, o termo da casa é usado para falar sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa fé em Jesus. E o porquê essa comparação? Porque Moisés construiu a casa de Deus no Antigo Testamento. E Jesus, ele é superior a Moisés porque ele é o próprio Filho do Deus vivo. E através dele é firmada a soberania de Deus sobre todas as coisas. Pois ele é o edificador de tudo. E todas as coisas são sustentadas pela sua graça e pelo seu poder. Amém? No versículo 4, enfatiza que toda casa é construída por alguém. Mas Deus é o que edifica tudo. Então, a casa ela pode ser construída por um construtor, por um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro. Mas o Criador de todas as coisas é Deus. E a Bíblia, nela é utilizada muitas metáforas. Deus deixou muitas metáforas, muitas parábolas. No Sermão da Montanha mesmo, Jesus utilizou várias parábolas para falar com o povo. Pois ele sabia para quem ele estava falando. Tinha pessoas com entendimento e pessoas sem entendimento. As pessoas que criam e as pessoas que não criam. E lá ele falou sobre o sal com sabor e o sal sem sabor. Do caminho largo, do caminho estreito, da porta estreita e da porta larga. E ele finalizou o Sermão da Montanha falando sobre 2 construtores. Essa passagem ela é bem conhecida. Tem até musiquinha infantil que faz a gente gravar a passagem, né? E quando ele terminou o Sermão da Montanha, a multidão estava maravilhada com tudo que ele estava falando. Pois eles sabiam que Jesus vivia o que ele ensinava. Ele tinha autoridade daquilo que ele falava. Pedi para a Bia colocar o texto de Mateus 7, 28 e 29.
Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então Jesus ele estava ali não somente para ensinar. Ele ensinava, mas ele vivia o que ele ensinava. Ele era um exemplo vivo daquilo que ele falava. Já os escribas, os mestres, eles tinham conhecimento, eles falavam, mas não tinha vivência daquilo que eles falavam. Eles não eram exemplo daquilo que eles falavam. E aí eu me pergunto, toda aquela multidão que estava lá ouvindo Jesus, elas ficaram maravilhadas com tudo aquilo, como a gente acabou de ler. Mas será que elas saíram dali transformadas realmente? Todos? Eu acho que não, né? Muitos saíram dali da mesma forma que entrou, porque não se entregou verdadeiramente. E às vezes é assim com a gente. A gente passa a vida toda ouvindo a palavra de Deus, mas sem mudança. Às vezes a gente vem aqui, ouve o pastor falar, ouve o irmão falar, e a gente fala, nossa, que incrível. Nossa, como Deus fazia, como Deus é bom. Mas a gente ouve como uma aula, como um estudo. E daí a gente não é transformado. Tem estudos que falam que a gente tem algumas formas de ouvir. Nós ouvimos com a razão e com a emoção. Pela razão, quando a gente ouve, que é o famoso QI, que é a inteligência, a gente absorve aquilo que a gente está ouvindo e vê se tem fundamento, se tem razão, se é verdade. Depois que a gente faz esse filtro, a gente ouve com a emoção, que é com o coração. E daí, mesmo a gente sabendo que aquilo é verdade, o nosso coração fala assim, mas será que ela vive aquilo que ela está falando? Será que ela faz tudo aquilo? E daí, quando a dúvida vem no nosso coração, a gente já não acredita mais tanto. A gente já começa a duvidar daquilo que a gente tinha certeza, que tinha base, que tinha fundamento. Mas Jesus, ele era diferente. Ele vivia o que ele falava. E por quê? Muitas pessoas ouviram e não foram transformadas. O que diferencia, o que transforma, é ouvir com a inteligência, com a emoção, mas com o espírito. Ter o discernimento de espírito. Queria que a Bia colocasse Coríntios 2, do 12 ao 14. Só para vocês verem que esse entendimento de espírito é fundamental para a gente. Primeira Coríntios 2, do 12 ao 14. Nós, entretanto, não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Então, esse discernimento, ele é muito importante, essa inteligência espiritual. Porque quando nós ouvimos, nós não somente ouvimos o que está sendo falado, mas quem está falando. E quem estava falando ali? Era o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre dos Mestres. Amém? Então, a diferença é ouvir com a razão, com a emoção e com o Espírito.
E não somente ouvir, mas como ouvir. E isso faz toda a diferença quando eu li lá a parábola dos dois construtores. Jesus terminou o Sermão da Montanha falando sobre eles, certo? E eles tinham uma missão. Qual era a missão? Construir uma casa. E os dois foram instruídos da mesma forma. Jesus, ele não foi injusto com nenhum deles, dando uma coisinha a mais para um ou para outro. Eles tinham o mesmo tempo, o mesmo recurso e a mesma medida. Eles precisavam somente usar o que foi dado para eles com sabedoria, com inteligência. E os dois cumpriram a missão. Os dois construíram a casa. Então, até aí, tudo bem. Os dois construíram, foi dada a missão, foi cumprida. Só que um usou a inteligência, o discernimento de espírito e o outro não. Eles tiveram o mesmo tempo. Um foi aos pouquinhos, foi cavando, foi fazendo a estrutura, o alicerce, tudo bem bonitinho. O outro quis ganhar tempo, fazer mais rápido. Vou cavar só um pouquinho aqui e está tudo certo, a casa vai ficar de pé. Hoje, nós vivemos numa época que a gente quer tudo para ontem. A era da internet, que a informação é rápida, a comida no delivery, no iFood. Se a gente vai comprar as coisas, a gente já procura a entrega full, porque a gente quer rápido. A gente não quer que demore, né? Mas na vida espiritual não é assim. Leva um tempo para ser construída. Não é tudo rápido. Não existe um poupa-tempo gospel. Que você vai lá rapidinho, entrega um papelzinho, elimina umas etapas e pronto. Já estou pisando nas nuvens, estou no manto. Não. Né? Eles tiveram o mesmo recurso. Um utilizou os recursos que tinha na construção e o outro não. E por que não? Se ele tinha o recurso para fazer, ele preferiu usar com o quê? Com ele mesmo. E muitas vezes é assim com a gente. Deus nos dá os recursos, Deus nos dá a estratégia, mas a gente não quer usar para a glória de Deus. A gente quer usar para a gente mesmo. Né? Para coisas que não edificam. Às vezes a gente utiliza o nosso recurso de forma egoísta. E quem nos deu esses recursos? Foi Deus. Muitas vezes a gente vem na igreja aos domingos, algumas quintas, e quando precisa fazer uma coisinha a mais, a gente já reclama. Mas de novo ensaio. Mas reunião de novo. Meu Deus do céu, como esse povo inventa. Eu tenho tanta coisa para fazer, tão corrido. Não dá. Não sei o que esse povo quer. A gente precisa utilizar o nosso recurso, onde Deus está pedindo para a gente utilizar. Tá? Se a gente não utilizar para a glória dele, orando, lendo uma palavra, cumprindo com os nossos compromissos, não tem como estarmos edificados nele. A gente pode estar edificado em qualquer outra coisa, menos em Cristo. Por fora, as duas casas estavam construídas, estavam feitas, estava de pé. E assim como a casa é a nossa vida espiritual. Ela tem um tempo para ser construída. Não é fácil. Não pode ser rápido. Não dá para ser de qualquer jeito. Não dá para ser só de aparência. Porque a tempestade ela vem. O vento vem. E daí, a tempestade ela vem para o sábio e ela vem para o tolo. Ele vem para aquele que está com alicerce e aquele que está sem alicerce. A questão não é quando vem, não é se vem, é quando vem, porque ela vem.
E o Senhor diz que a tempestade e os ventos, eles vieram iguais para as duas casas. E uma permaneceu em pé, e a outra caiu. Isso nos mostra o quê? Que o que determina não é a tempestade, é as circunstâncias que determinam se permanecemos de pé ou se a gente cair. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por certas situações para o nosso crescimento, para ter mais fé, mais maturidade, e assim a gente conseguir suportar tudo que vem nos atingir. Essas turbulências nas nossas vidas podem ser uma doença, um desemprego, muitas vezes são decepções, traições, muitas tristezas. Por isso, nosso alicerce tem que estar edificado na rocha, que é Jesus. Jesus, ele mesmo decepcionado, mesmo sendo traído, ele seguiu e ele permaneceu fiel até o fim. E ele é o nosso exemplo. Amém? Quem escolhe aonde a sua casa vai ser edificada é você. Deus, ele deixou os dois construtores livres para escolher aonde eles colocariam a casa. Eles só tinham essa escolha, o resto tudo foi dado. E só tem dois tipos de terreno, ou rochoso ou arenoso. E quem escolhe é você. E eu queria deixar uma pergunta para nós refletirmos. Quem está edificando a sua vida? Em quem você está edificando a sua vida? O alicerce da nossa casa, ele não é visto. Assim também como Cristo não é visto nas nossas estruturas, no nosso alicerce. Mas nós cristãos vivemos pela fé. E nele nós podemos edificar a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Construir uma casa não é fácil, é difícil, leva tempo. E essa casa é a nossa vida espiritual. E eu faço um convite para você nessa noite. Deixe o Senhor, que é o edificador de tudo, colocar os tijolos, alinhar as paredes, firmar o alicerce do seu coração. Porque quando Deus, como construtor das nossas vidas, Ele toma a obra das nossas mãos, as tempestades servem só para fortalecer. Amém? Aonde a gente vai edificar a nossa casa, a nossa vida, é uma escolha diária. Então, irmãos, escolha Cristo todos os dias, pois Ele é o edificador de todas as coisas. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Queria chamar o pastor Nelson.